Olá, pessoal. Nesta aula, vou mostrar para vocês um processamento relativo estático simples. Para isso, vou usar dados aqui, novamente, considerando a estação de Monte Carmelo como sendo a minha base, minha estação de referência, com coordenadas conhecidas, e Rio Paranaíba, um ponto de coordenadas desconhecido. Tá? Então, já tenho os arquivos aqui, né? Então, eu vou importar aqui um arquivo, só que nesse caso, é um arquivo. Agora, eu estou simulando o campo de coleta de dados de apenas uma hora. Nós vamos ver isso. Então, eu importei os dois arquivos, tanto o arquivo de Monte Carmelo quanto de Rio Paranaíba. Tá? E aí, se vocês forem aqui na aba, tem os pontos aqui, né? Ocupação e GPS OBS. A gente pode ver, ó, saindo de Monte Carmelo, indo à direção de Rio Paranaíba, nessa linha base, que vai ser processada. Ou seja, vai ser estimado as componentes da linha base, né? Estimada com base nas duplas diferenças, né? A duração, olha lá, de uma hora. Ou seja, eu ocupei, embora eu tenha ocupado um ponto ali, vocês vão ver que está de 24 horas, o outro ponto foi apenas uma hora. Ou seja, o que tem de uma hora em comum dos dois? O que tem de horário em comum dos dois? Só apenas uma duração de uma hora. Onde eu posso ver isso? A gente vira aqui, ó, View, Occupation View. Olha lá, é fácil ver lá que o ponto ocupado MGMT, ele tem ali um intervalo de coleta, né? Que vai lá das 2 horas da tarde até as 3 horas da tarde, tá? E aí, é claro que o outro ponto lá deixamos 24 horas, né? Mas o que tem de similaridade aí é apenas, né? O que tem de comum aí, na verdade, é esse trecho aqui, né? Que vai ser comum a esse horário. Todo esse horário aqui, ó, de Rio Paranaíba se perde. Por isso que eu falo para vocês, quando for configurar os receptores, base e rover, né? A coleta tem que ser simultânea, com as mesmas taxas de coleta, massa de elevação, etc. E lembrando, né? Como é pós-processado, massa de elevação em campo sempre 0 graus, ok? E depois aqui nós podemos configurar da melhor forma possível. Bom, a gente sabe que a distância MGMT a Rio Paranaíba é em torno aí, aproximadamente de 160 quilômetros, né? Vamos aqui processar, ó, então, apenas uma coleta de uma hora. E eu vou supor aqui, eu vou fazer uma suposição no meu processamento, que eu vou usar aí uma massa de elevação para processar de 10 graus. Eu vou supor que em campo eu tenho dois receptores que coletam apenas dados GPS, tá? Então só GPS, não tem GLONASS. Tá? Então é um receptor que eu tenho ali mais simples, ele só tem dados referente ao sistema americano, só o GPS, tá bom? Bom, antes de processar, vamos aqui apenas configurar os pontos, qual é o meu ponto de controle, que no caso é Rio Paraná, Uberlândia, desculpa, Monte Carmelo, de acordo com o descritivo da estação, que já tem aqui em mãos. Então lá, 18, 43, 26, vou ter que colocar essa coordenada lá, ó, 26, 77, 271. Opa, vou copiar ela aqui, ó. Copia aqui. Bom, eu vou mudar aqui, né? Feito. E 47, 31, 25, 47, 31, 25, 66202. Ctrl C. Vou copiar aqui. E vou colocar aqui, ó, 25 e vou consertar aqui, ó. Ah lá. Opa. Vou a vírgula ali, né? Toma cuidado. Feito. E a altitude aqui, 912,469. Ctrl C. Dou mais um clique aqui. Feito, Enter. E aqui, ponto de controle, both, né? Tanto controle horizontal quanto vertical. E aí dá uma checada nas coordenadas, né? Tá tudo certinho aqui, 18, 43, 26, 77271, 25, 66202. 25, 66202. Feito. A altitude aqui também conhecida, 912,469. Feito, né? Tudo certinho. Basta então, bom, aqui a altura da antena, lembrar que a altura da antena aqui foi medida em campo, tá no caso o método direção vertical, nó tipo da antena, né? A ocupação aqui, verificar se foi já as efemérides aqui que está sendo usadas, no caso as efemérides transmitidas, né? Que eu já importei o arquivo N e o arquivo G, né? Então, para ter certeza, nós vamos aqui na base, ó, o arquivo N
o arquivo G. No caso, o G não vai precisar, porque a gente não vai usar o GLONASS agora, é só o arquivo N, né? Eu estou supondo que o meu receptor, mais uma vez, uma simulação, o meu receptor está apenas coletando os dados GPS, sem GLONASS, tá? Bom, aí vamos lá processar os dados. Vamos processar. Vamos ver o que aconteceu. Opa! Não... Olha lá, o que aconteceu? Por que deu essa linha vermelha aqui? Se nós formos ver aqui no tipo de solução, ó, lá, float, solução flutuante, ou seja, o que aconteceu? Possivelmente não tem dados suficientes, porque imagina uma linha de 160 km, 1 hora apenas de coleta de dados, né? A gente viu que precisaria lá, para ter confiança, 6 horas, né? 5 a 6 horas. E receptores de dupla frequência, né? E mesmo assim, só com o sistema GPS, solução float. O que nós podemos fazer? Bom, primeira coisa, nesse caso, vamos verificar, né? Vamos tentar ver tentar consertar, ver se a gente consegue ver se tem algum problema também de perdas de ciclo. Aonde a gente vê isso? Lá em View, Occupation View novamente aqui. Então, nós vamos ter a ocupação lá na estação de Monte Carmelo, na estação de Rio Paranaíba. Tá? Eu vou dar uma olhada primeiro na estação aqui de Monte Carmelo, que é, no caso, aí, que eu fiquei lá 3 horas. Né? Se a gente observar, ó, isso daqui mostra o tempo de ocupação. Quando a barrinha está totalmente cheia assim, ó, significa que não teve nenhum problema. Tá tudo ok. Porém, o que pode acontecer, né? Vamos olhar se tem ó, esse daqui, por exemplo. Esse satélite aqui, ó, teve apenas essa aquisição, apenas isso aqui de dados. Possivelmente porque o satélite estava já abaixo do horizonte, passando pelo horizonte do observador, baixando já, né? Está abaixo do horizonte do observador, né? Então, é claro que ele coletou poucos dados aqui. Então, é claro que isso aqui não, eu poderia deletar. Então, como eu faço aqui? Seleciona, né? Botão direito do mouse. Vou lá, botão direito. Botão esquerdo, desculpa, botão esquerdo. Depois, botão direito. Desabilitar. Então, não vai usar esse dado aqui, tá? Olha só isso daqui. Isso daqui, pessoal, essas quebrinhas aqui, reflete a perda de ciclo, né? Então, geralmente, quando tem essas perdas aqui, esses tracejadinhos, a gente também desabilita ele. Como assim a coleta aqui foi um pouco mais de 5 minutos, a gente pode, inclusive, desabilitar ele como um todo, tá? Bom, feito isso, olha aqui também no final tem essa perda aqui, a gente pode pegar a partir daqui do finalzinho, ó. Desabilitar isso aqui, né? Isso é uma forma de você fazer a filtragem, né? É claro que como são poucos dados aqui, né? Ok, lembrando que ele vai acabar usando aí só o sistema, embora ele, você vê o GLONASS aqui, tá vendo? O sistema R, que é o russo, GLONASS, né? O GPS. Embora, claro, a gente coletou, o receptor coleta GLONASS também, a gente está simulando aqui no processamento, no processamento aqui, estamos simulando apenas GPS apenas, tá bom? Então, ele não está usando dados do GLONASS, ok? Para deixar bem claro para você, a gente está simulando. É como se eu fosse para campo um receptor apenas GPS, tá? Coleta apenas do sistema GPS. Se a gente abrir Rio Paranaíba, bom, é claro que são dados de 24 horas, mas o que interessa para a gente é dados, né, daquele período, exatamente o mesmo período aqui do ponto de Monte Carmelo, tá certo? Bom, é claro que o que vai ser simultâneo aqui. Como Monte Carmelo já está bem completo, né? Ali os dados, e ele vai usar simultaneamente a Rio Paranaíba, nem preciso aqui trabalhar, né, essa questão de filtragem das perdas de ciclo aí, perdas de sinal, né, para Rio Paranaíba. Embora, pessoal, né, só para mostrar para vocês, mais uma vez, só para mostrar para vocês como que é feito, como que a gente pode filtrar. Por exemplo, a gente poderia filtrar, tá? Esse é um exemplo só de filtragem agora dos dados. Por exemplo, olha isso daqui, ó. Isso aqui é muita perda de sinal. Você pode vir aqui e filtrar isso, ó. Botão direito no mouse, desabilitar. É claro que se você desabilitar tiver muitas perdas de ciclo, né? É claro que a ambiguidade não vai fixar, vai ficar com uma solução flutuante, como aconteceu aqui, né? Olha só isso aqui, ó. Muitas perdas aqui, ó, no finalzinho. Pode vir aqui, selecionar e desabilitar, né? Então, a gente pode filtrar esses dados aqui, ó. Vamos aqui, botão direito, desabilitar. Mas é claro que eu só estou mostrando como isso daqui, essa questão de retirar esses dados, essas perdas aqui,
ajuda na solução da ambiguidade. Por quê? Porque você vê que a barrinha fica contínua, né? Quando tem essas perdas, né, que geralmente ocorre aqui no final, a gente tem que filtrar isso, porque isso aqui é onde apresenta resíduo maior nas duplas diferenças, tá bom? Bom, feito isso, deixa eu... Bom, é claro que a filtragem ela foi feita aqui apenas como exemplo, tá bom? Bom, feito isso, aí nós tentamos processar novamente. Vamos aqui processar e, bom, novamente não deu solução fixa. O que é esperado, até porque pouco tempo de coleta de dados, né? Bom, eu poderia fazer o quê? Eu poderia vir aqui ainda, lembrando que eu estou com um sistema que apenas coleta dados GPS, eu poderia mudar a massa de elevação. Ao invés de usar 10, vou colocar uma massa de elevação um pouco mais baixa para ter mais dados para serem processados. Por exemplo, vou colocar 7 graus. Ok. E vamos ver se isso daqui resolve. Porque como eu coloquei 7 graus, agora tem mais satélites sendo considerados. Lembrando que à medida que eu aumento esse ângulo de elevação, eu corto mais satélites. Menos satélites participam da solução. Tá? Como eu coloquei 7 graus, vai ter mais satélites. Embora, claro, satélites mais próximos do horizonte, eu tenho mais os efeitos da atmosfera maiores, o efeito multicaminho, etc. Bom, vamos processar aqui novamente, vamos ver se a gente consegue ter... Bom, ainda não, nós não conseguimos. Então, assim, nesse caso, fica claro que não vai ser possível obter uma solução fixa, mesmo que você coloque aí uma massa de elevação menor, se você filtra os dados, né, tira a questão das perdas de ciclo, né? Mesmo você corrigindo isso, não resolve o nosso problema do processamento. Então, o que eu teria que fazer aqui? Teria que usar outro equipamento, nesse caso, né? Como você ficou 1 hora, primeiro você teria que aumentar essa duração, né? Esse tempo em campo, né? Mas aqui, vamos fazer um teste. Imagina agora que eu fui para campo, eu troquei meu equipamento, né? E aí eu vou fazer esse levantamento usando os dois sistemas, GPS e GLONASS. Então, vou deixar GPS mais GLONASS aqui para processar. E agora estou considerando que os dois receptores coletam GPS e GLONASS. E vou deixar a massa de elevação aqui de 10 graus. Agora eu vou ter mais observações, porque eu tenho, além do GPS, eu tenho também do GLONASS. Ok. E vamos processar novamente. Vamos ver se... Opa, fixou. Olha lá. Com 1 hora de coleta de dados, nós conseguimos fixar a ambiguidade aqui, né? Usando, inclusive, efemérides transmitidas. Uma linha de base aí de 156 quilômetros, tá? E, bom, solução fixa. Veja só a importância de ter mais sistemas disponíveis, né? Então, quando a gente fala múltipla com GPS, GLONASS, Galileu, mais observações auxiliam na solução da ambiguidade, né? E olha que eu não precisei ficar aquele período de dados. É claro que foi bem arriscado a gente deixar 1 hora para uma linha de base de 160 quilômetros. Mas nós conseguimos aí atingir uma solução fixa, ok? Então, nesta aula eu mostrei para vocês que o número de observações é importante, né? Agora estou considerando vamos lá, Occupation View, agora estou considerando os dois sistemas mesmo, tanto o GLONASS quanto o GPS, nesse caso, tá bom? Então, assim, pessoal, etapa, passo a passo. O que vocês têm que fazer quando a solução... primeira coisa, a solução deu flutuante. A primeira coisa que vocês vão fazer é View, Occupation View e filtrar. Vamos colocar aí, filtrar, claro, vem aqui, ó, e filtrar, né, essas perdas aqui, tá vendo? Ó, claro que tem que ser no horário simultâneo, né? Vamos imaginar que isso aqui está simultâneo, base e rover simultâneo, né? Então, eu vou filtrar meus dados aqui, por exemplo, uma dada estação, né? Olha só isso daqui, né? Olha como isso aqui, né? Embora tenha aqui ó, das 9 até as 10h30, nós tivemos que tem muitas perdas. Talvez desabilitar esse satélite aqui como um todo, né? Então, seleciona tudo aqui. Opa, cuidado para não selecionar a parte de cima. Desabilita. Essa perda aqui do outro satélite, ó, desabilita isso. E a gente vai filtrando, né? Vai filtrando essas perdas aqui. Olha isso daqui, ó. Essas perdas aqui no meio, né? Então, desabilita aqui também. Aqui parece que tem um finalzinho também tá ruim, desabilita.
e assim por diante, né? Então, essa é a primeira tentativa, né, de tentar melhorar aí a solução. Olha só isso daqui, ó. Ela vem até aqui, inclusive, né? Claro que tem esses pedaços perdidos, mas depois contínuo, não tem problema. O problema é esses picadinhos aqui, ó. Tá vendo? Isso daqui é complicado. Aí isso aí tem que tomar cuidado. Isso aí tem que ser feito a filtragem. Olha aqui, novamente no finalzinho. Então, a gente pode ir filtrando, enfim. Depois que filtrou, vem aqui novamente em processo e processa novamente, o F7. Processa novamente. Né? E aí, aí você vai verificar se a solução deu uma solução fixa lá. Tá certo? Não deu solução fixa ainda? Tenta mais uma vez fazer uma filtragem melhor, né? Se ainda não conseguiu, tentar mudar a massa de elevação depois, né? Diminuir a massa de elevação para ver se consegue. Não conseguindo, pessoal, teria que voltar para campo, né? Teria que voltar para campo, mas tem que tentar de todas as formas conseguir aí uma solução fixa, né? Com nível de precisão aí desejado, né? Então, esses cuidados aí no processamento, né? Tomar bastante cuidado com isso, né? Essa é a dica que eu deixo para vocês. Então, a etapa é essa. Fazer aí uma filtragem dessas perdas de sinal aqui, né? Dessas perdas que ocorrem aí ao longo do rastreio, do registro dos dados, né? Cuidado para não desabilitar muitos dados, que pode perder muito dado e também aí fica ruim, né? E em seguida mudar a massa de elevação para uma massa de elevação menor, talvez aqui, pode ser que melhore, né? E consiga a solução fixa, tá? E aí tem que ir testando. Caso não consigam, aí teria que voltar para campo mesmo, ficar por um período de tempo maior. Porque olha só, aqui foi bem arriscado, 1 hora de dados. Tudo bem, está usando agora, aqui está com GPS e GLONASS. Só GPS, por exemplo, para 1 hora de dados nesse caso, só GPS aqui, ó, vou colocar só GPS e processar, por exemplo, a gente vê que dá solução flutuante. Float. As ambiguidades não foram, as duplas diferenças, né? Das ambiguidades não foram solucionadas como número inteiro, mas como número real, né? E que não é a natureza dela. E aí, para que seja estimada como número inteiro, nesse caso, eu precisaria ter mais dados. E aí, uma forma é ter os dois sistemas, GPS e GLONASS. Então, seu receptor, seu equipamento tem que coletar GPS e GLONASS, tá? Para que tivesse dado certo aqui, né? Ou então, claro, o período de coleta de dados aqui maior do que 1 hora, né? Como nós mostramos na última aula. Bom, vamos fazer um teste agora aqui, imaginando que eu tenho só GPS, mas eu fui por um período de tempo maior. Ao invés de 1 hora de campo lá, coletando os dados aqui, eu vou ficar um período um pouco maior. Então, eu vou tirar esses 2 pontos aqui, vou importar novamente aqui MGMT, um arquivo que eu tenho aqui de 3 horas, que eu simulei, tá? Usando lá o TQC que vocês viram. Então, eu vou pegar um arquivo aqui de 3 horas, MGMT agora, e o arquivo, e o arquivo Rio Paranaíba. Bom, está aí, efemérides transmitidas. Vamos usar apenas o sistema GPS, só para a gente imaginar agora. Eu estou usando apenas o sistema GPS, aqui ele volta tudo de novo aqui, né? Teria que novamente entrar com as coordenadas corretas aqui do nosso ponto de controle. Então, eu vou já colocar aqui. Espero que dê certo aqui, vamos ver. E essa daqui, latitude, longitude, novamente. Deixa eu tirar aqui o índice na frente. E a altitude, né? Vamos ver lá, 18,46, tudo certinho, né? Beleza, ponto de controle. Ponto de coordenadas conhecidas. Bom, feito isso, view, occupation view, vamos ver aqui. Lá, agora tem um período de coleta de dados maior, ó, das 2 horas até as 5 horas, né?
tá? Mas a gente não mexe nisso ainda antes de processar. Vamos lá, vamos processar primeiro, lembrando que está agora só GPS, hein? Vamos processar aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, tá tudo certinho, a altura da antena, né? Olha lá, solução fixa. Fixou com 3 horas de dados usando só GPS, já fixou, né? Solução fixa, as precisões aí. Eu posso tentar melhorar, inclusive, né? A gente pode ir lá em View, Occupation View novamente. E aí nós podemos novamente filtrar essas perdas de ciclo aqui, ó. Vamos ver se isso pode ser que melhore, mas eu posso perder muita observação e pode ser que piore. Mas vamos ver aqui se compensa a gente... Olha só, isso daqui. Isso daqui. Bom, aqui também. Desabilitar. Bom, se bem que ali GLONASS não está sendo usado. Desabilitar. Desabilitar aqui também esse aqui. Tá. Desabilitar. Esse aqui também não tá legal. Esse também pode desabilitar. Bom, esse finalzinho aqui também, ó. E aqui também. Bom, feito isso, vamos ver se melhora, né? Olha lá, precisão horizontal 2,8 centímetros e vertical 5,3. Vamos processar aqui para ver se... Bom, não mudou nada, né? Não mudou nada a precisão, né? A solução continuou sendo fixa, né? Então, não precisaria ter feito isso que eu fiz, né? Isso é interessante fazer quando a solução é flutuante, né? Bom, o que acontece se eu aumentar a massa de elevação? Eu vou perder mais dados, né? Deixa eu colocar 15 graus aqui, por exemplo. Ok. Mas pode ser que melhore a precisão da vertical e piore a horizontal. A horizontal piorou um pouquinho, tá vendo? Vamos voltar. Melhorou um pouquinho, desculpa. Né? Mas a mudança aí não foi drástica, né? Então podemos manter os 10 mesmo aqui. Acessar novamente. Bom, manteve o mesmo ali, né? Vamos aqui agora, usando só GPS. Vamos colocar GPS e GLONASS. Agora vamos imaginar que eu fui para campo com equipamento que coleta dados GPS e GLONASS. Tá? Então agora vamos processar aqui os dados. Estou simulando, tá, pessoal? Então, a primeira estratégia lá que eu coloquei para vocês foi 1 hora de dados apenas, aquele momento, usando apenas GPS. Solução, não tinha como ter solução fixa. Fizemos lá, ó, mesmo fazendo filtragem das perdas de ciclo, mudando massa de elevação, não funciona. Tem que ir para campo com um equipamento que coleta GPS e GLONASS. Ou então, como estou mostrando para vocês aqui, usando apenas GPS, aumentar o seu tempo de campo, que aumenta o custo. Tá? Aumenta o custo. Eu poderia ter coletado apenas dados de 1 hora, usando GPS e GLONASS, que a solução tinha dado fixa, como nós vimos. Agora, se eu tenho só GPS e tenho que ir para campo, o que vai acontecer? Eu teria que coletar mais tempo, ao invés de 1 hora, 3 horas, para a solução dar fixa. Tá bom? Bom, vamos aqui então processar novamente. Agora usando... Bom, o que melhorou aí? Na verdade, melhorou a precisão da componente vertical na altimetria e na horizontal ali praticamente ficou o mesmo, né? Bom, praticamente o mesmo ali, né? Não mudou muito. Piorou um pouquinho, mas não é grandes alterações, é 1 milímetro, né? Então, em termos de significância, mesmo resultado, né? Enfim, então não teve muitas alterações aí. Para 3 horas de dados, eu já GPS e GLONASS, não teve tantas melhorias assim, tá bom? Bom, então é isso, pessoal. Então, assim, é sempre essas etapas, né? Verificar View, Occupation View e verificar se a solução deu flutuante. Verificar primeiro no Occupation View, filtrar esses dados, né? Filtrar essa questão onde tem mais perdas de sinal, para deixar o sinal contínuo, como mostrei ali para vocês. Depois, processar os dados, né, novamente. Solução flutuante ainda, tentar mudar a massa de elevação. Não tendo como, né, teria que voltar para campo, coletar um período de tempo maior de dados,
Ou ainda um equipamento que coleta GPS e GLONASS. É aumentar o seu número de sistemas, que aumenta o número de observações. E por isso auxilia na fixação aqui das ambiguidades. Tá bom? Então é isso, pessoal.